Professor José Roberto, de volta no seu canal Nos Limites da Teologia. Hoje, duas perspectivas a respeito dos dons espirituais, dos dons carismáticos. A palavra charisma no grego quer dizer dom. Então, dons carismáticos ou dons pneumáticos, de certo modo, é uma redundância em termos. Ainda assim, nós teologicamente definimos os dons como capacitações, como dotes, dádivas divinas para desenvolvimento do ministério. Existem vários versículos bíblicos, sobretudo nos escritos paulinos, com a palavra charisma, que quer dizer dom, ou pneumático, que são os espirituais. A grande pergunta é: esses dons espirituais são para nós ainda hoje, nos dias atuais, ou foram apenas para os dias apostólicos? Então nós vamos tratar sobre duas perspectivas a respeito dos dons espirituais ou dos dons carismáticos. A primeira perspectiva é a perspectiva cessacionista. Como o próprio termo o diz, cessar quer dizer acabar, parar. Portanto, para os cessacionistas, os dons espirituais eles foram restritos para o período apostólico. Eles defendem que os dons espirituais, as capacitações para fazer milagres, maravilhas, falar línguas espirituais, interpretar línguas espirituais, profetizar, eles defendem que esses dons se reduziram e foram específicos para o período apostólico. Há algumas tentativas de justificar esse argumento. Uma delas, dizem os cessacionistas, é que o cânon, a palavra cânon quer dizer lista, régua, vara de medir, o cânon das escrituras não estava fechado. Então dizem eles, os cessacionistas, como o cânon não estava fechado, fazia-se necessário que Deus atuasse mais diretamente por meio dos dons espirituais. Inclusive, citam o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 13, no texto no qual o apóstolo Paulo fala de que quando chegar aquilo que é perfeito, então o que é imperfeito haverá de cessar. Evidentemente, ali Paulo está falando do contexto dos dons e falando da perfeição que haverá de vir. Os continuistas interpretam esse texto como se referindo à vinda de Cristo, e os cessacionistas dizem que se referem ao cânon das Sagradas Escrituras. Eles argumentam, portanto, que como o cânon já está praticamente, ou já está prontamente fechado, não haveria mais necessidade de que houvessem dons espirituais. Portanto, os dons espirituais cessaram com o período apostólico. Então, essa é a defesa da perspectiva cessacionista, e por causa disso existem muitas denominações evangélicas cristãs que não defendem mais os dons espirituais para a atualidade. Os continuistas são os cristãos evangélicos, geralmente carismáticos ou pentecostais. Os pentecostais acreditam que, além dos dons espirituais, há o batismo no Espírito Santo, que se dá pela evidência manifesta do uso de línguas estranhas, línguas desconhecidas. E os pentecostais argumentam que não apenas os dons continuam para os cristãos hoje, mas que também aquelas pessoas que recebem esse poder do alto, esse empoderamento, conforme aconteceu lá em Atos capítulo 2, esses cristãos falam línguas estranhas como manifestação desse recebimento de poder para ser testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. Os carismáticos não defendem essa questão da evidência física do falar em línguas, mas como os pentecostais, os carismáticos, em linhas gerais, defendem que os dons espirituais permanecem, eles continuam ainda até os dias atuais.
O argumento dos continuistas é que Deus continua sendo o mesmo. A passagem lá de 1 Coríntios capítulo 13, o texto de Coríntios capítulo 13, sobretudo capítulos 12, 13 e 14, são demonstrações de que os dons espirituais podem continuar ainda hoje. E o apóstolo Paulo, que elenca esses dons espirituais que se encontram em várias passagens diferentes do Novo Testamento, sobretudo das suas epístolas, argumenta que esses dons não têm expectativa de cessarem antes que Jesus seja manifesto na parousia, na sua vinda. Inclusive, na abertura da Epístola aos Coríntios, no capítulo 1, Paulo diz aos crentes de Corinto que não falta nenhum dom espiritual aguardando a manifestação, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, enquanto Jesus não voltar, não retornar, os dons espirituais estão disponíveis. Os continuistas também argumentam que isso reforça, lá no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, reforça a doutrina de que quando vier aquele que é perfeito, então o que é imperfeito haverá de cessar, de parar. E na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, Paulo está falando dos dons, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor. Então Paulo está defendendo o amor como um caminho sublime, muito mais sublime do que os dons espirituais. E Paulo está dizendo, no entanto, olha, meus irmãos, um dia vai parar a profecia, vai parar todos esses dons carismáticos, todos esses dons espirituais. Mas isso só vai acontecer por ocasião da volta de Jesus. Pelo menos isso é o que está estabelecido no capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Apresentamos aqui, portanto, duas perspectivas teológicas a respeito dos dons, dos carismas, dos pneumáticos, ou dos dons espirituais ou carismáticos, como nós costumamos chamar. Uma perspectiva cessacionista e uma perspectiva continuista. Há outros vídeos neste canal, nos quais nós estamos falando a respeito de outras perspectivas teológicas. Convidamos você a fazer uma busca aí nas nossas playlists, assistir os vídeos do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se você gostou desse vídeo, deixa assim o seu like, compartilha aí com o grupo de irmãos e irmãs da sua igreja. Que vos falou, professor José Roberto. Um forte abraço, saudações em Cristo Jesus, no seu canal, Nos Limites da Teologia.